O Flávio Dino do STF congelou 119 milhões de reais de Valdemar Costa Neto e ele foi para cima dos líderes dos partidos por causa das emendas parlamentares. O magistrado, ele acabou enviando para a Polícia Federal as respostas dos presidentes do PL e também do PSD sobre como esse dinheiro público está sendo distribuído no Congresso Nacional. As investigações estão mirando uma suposta interferência criminosa de dirigentes políticos na alocação de recursos que deveriam ser técnicos e transparentes. O clima lá em Brasília é de guerra total, pois o Dino tá apertando o cerco contra a cúpula do poder e não tá demonstrando qualquer sinal de recuo. O bloqueio milionário no patrimônio de Valdemar é o recado mais claro de que o Supremo decidiu acabar com a festa das emendas sem rastros. Enquanto os líderes estão tentando se explicar, a Polícia Federal já está com os documentos em mãos para analisar cada centavo. É uma ofensiva que coloca os maiores caciques da política brasileira contra a parede e ameaça o controle do orçamento. O Valdemar Costa Neto é considerado o homem forte do partido de oposição, que é o PL. Ele teve seu patrimônio bloqueado em exatos 119 milhões de reais por ordem direta do ministro Flávio Dino. E esse valor astronômico, ele corresponde a emendas que podem ter sido direcionadas de forma indevida e que agora estão suspensas por suspeita de fraude. Em sua defesa oficial, que inclusive foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Valdemar negou categoricamente que possua qualquer cota ou até mesmo poder real sobre o envio desses recursos parlamentares. E segundo o dirigente, o que existe na verdade é apenas uma sugestão política formulada após conversas com diversos setores da sociedade. Então ele está alegando que essas sugestões passam por filtros e decisões independentes dentro do processo legislativo regular da Câmara. No entanto, o ministro Dino relembrou em entrevistas anteriores, onde o próprio Valdemar dizia ser normal que os líderes da legenda sugerissem os repasses. Então foi essa contradição que acabou motivando a intimação dos dirigentes de 21 partidos políticos. Do outro lado, galera, dessa queda de braço, está o Gilberto Kassab, presidente do PSD, que inclusive foi o primeiro grande dirigente a se manifestar oficialmente sobre o caso no Supremo Tribunal Federal. O Kassab, ele afirmou com todas as letras que em nenhum momento da existência do seu partido houve sequer menção a qualquer tipo de influência sobre a destinação de emendas parlamentares. Então a tentativa clara dos líderes partidários é desvincular totalmente a figura do dirigente político do processo de execução do dinheiro público federal. Então o problema central é que a investigação da Polícia Federal está apurando exatamente se existe uma interferência oculta que dita para onde os recursos vão, atropelando a autonomia dos parlamentares. O Flávio Dino encaminhou as respostas de Kassab para a perícia da Polícia Federal com um objetivo claro: verificar se as negativas estão batendo com os rastros deixados na alocação da verba. A investigação quer saber quem realmente está mandando no cofre e se os partidos eles estão usando a verba para se fortalecer. Galera, a pressão do Flávio Dino não parou nos presidentes dos partidos e chegou com toda a força, com força total na presidência da Câmara dos Deputados. O ministro acabou cobrando explicações urgentes do Hugo Mota, do Partido Republicanos, que inclusive deverá apresentar ao Supremo todos os documentos relativos à tramitação de 21 emendas específicas que estão sob a lupa dos investigadores. O Dino ainda exigiu que esses registros de transferência sejam entregues de forma individual e organizados por indicação, para que não haja qualquer confusão sobre quem realmente pediu dinheiro. Hugo Mota, por sua vez, declarou publicamente estar convicto de que a Câmara não comete nenhuma irregularidade na alocação e, é claro, na execução de emendas parlamentares. Segundo o presidente da Casa,
tudo será devidamente demonstrado durante o processo judicial. O fato é que o STF está exigindo uma rastreabilidade que o Congresso simplesmente nunca entregou. A cobrança está colocando o comando da Câmara em uma posição delicada diante de toda a opinião pública. E é claro que especialistas em políticas como Cleomar de Souza avaliam que essa ofensiva pesada do Dino sobre as emendas parlamentares é uma estratégia deliberada para construir uma agenda positiva para o STF. Desde que tomou posse em 2024, o ministro tem focado em temas que geram grande indignação popular, como o uso pouco transparente do dinheiro público pelos políticos de Brasília. O sistema político brasileiro tem feito uso de artifícios considerados prerrogativas, mas que na prática funciona como uma opacidade total aos olhos do cidadão. Por isso, não haveria alvo melhor para o Supremo do que as emendas para tentar recuperar o prestígio diante da sociedade brasileira. O Dino está se posicionando como magistrado que vai colocar ordem no caos orçamentário do nosso país. Então, ao bater de frente com os líderes dos maiores partidos, ele está projetando uma imagem de caçador de privilégios, algo que converge diretamente com o imaginário popular e está criando uma base de apoio para decisões ainda mais drásticas. O crescimento dos valores das emendas parlamentares na última década é simplesmente assustador e justifica o rigor extremo da investigação que está sendo conduzida pelo Dino. Em cerca de 10 anos, galera, esses recursos saltaram de apenas 5 bilhões de reais para impressionantes 50 bilhões de reais anuais. Esse aumento explosivo deu ao Congresso Nacional um poder sobre o orçamento da União que antes pertencia quase que exclusivamente ao Poder Executivo. Então, alguns analistas de jornalismo em Brasília estão destacando que o Dino está construindo passo a passo uma base argumentativa para possivelmente declarar a inconstitucionalidade de boa parte desses recursos bilionários. Além das emendas, o ministro tem em mãos outra pauta extremamente popular, que é o combate aos chamados penduricalhos de autoridades. Ambas as pautas dão ao Flávio Dino um protagonismo enorme no próximo ciclo político e jurídico do Brasil. E o objetivo final parece ser retomar a moralidade administrativa, mas o impacto prático é, claro, uma asfixia sobre os grandes partidos. Agora, nos bastidores do Congresso Nacional, a leitura é de que a ofensiva de Flávio Dino está completamente alinhada aos interesses estratégicos do Palácio do Planalto. Os analistas políticos estão afirmando que existe um desejo muito claro do governo federal de retomar o controle sobre as emendas, devolvendo esse poder de decisão ao Poder Executivo, comandado por Lula. Atualmente, o governo federal ele fica refém, é claro, do parlamento para aprovar os seus projetos, pois o orçamento está nas mãos dos deputados através das emendas. Ao fragilizar os líderes partidários, o Dino acaba ajudando a estratégia do governo de enfraquecer os seus adversários políticos mais ferozes em Brasília. O principal alvo da ação, que é o Valdemar Costa Neto, preside o partido que faz a oposição mais dura ao governo e o bloqueio dos seus bens é visto como um golpe político fortíssimo. Dessa forma, a ação judicial se mistura com a conveniência do poder, criando um cenário onde o STF e o Executivo parecem caminhar juntos contra os caciques da Câmara. Agora, existe o risco real de desmoralização de todo esse processo investigativo se o foco principal for perdido pelo ministro. Especialistas estão alertando que sem uma rastreabilidade básica da verba, torna-se impossível discutir a eficiência do uso do dinheiro público no Brasil. O ponto central da briga de Flávio Dino é saber exatamente quem está mandando o dinheiro, quanto foi enviado e para quem o recurso foi destinado. Sem essas informações fundamentais e individuais, o processo de alocação de verbas fica aberto para todo tipo de suspeita de corrupção e, é claro, de desvio de finalidade. Se o ministro começar a atirar para todos os lados sem manter o rigor na exigência da transparência técnica, a investigação
pode perder força e se transformar, é claro, em apenas mais um embate político vazio. Então a transparência das emendas simplesmente, galera, é a única forma de garantir que o pagador de impostos não seja o perdedor. A falta de controle sobre o destino de bilhões é o que acaba permitindo que lideranças partidárias exerçam poder excessivo. Então, para o cidadão comum, que é quem paga toda essa conta da disputa, o cenário de alguma forma é de degradação total da confiança nas instituições. Quando o Supremo Tribunal Federal ele precisa intervir de forma tão drástica para exigir o básico, que é a transparência, inclusive, fica claro que o sistema político brasileiro está em colapso administrativo. O bloqueio de 119 milhões de reais do líder do PL é apenas um exemplo de como os valores envolvidos nesse jogo são simplesmente astronômicos. A investigação da Polícia Federal agora está focando em 21 emendas específicas que podem ser o fio da meada para descobrir um esquema muito maior de desvio de finalidade orçamentária. Então, o que está em jogo aqui não é apenas a legalidade de um ato parlamentar, mas simplesmente, galera, a moralidade do Estado brasileiro. O pagador de imposto está assistindo essa guerra de braços sabendo que, lá no fim das contas, é o seu suor que está sendo disputado por políticos que fogem da transparência e da prestação de contas da sociedade. Mas, galera, o ministro Flávio Dino, ele não deu sinais de que vai aceitar as justificativas genéricas que foram enviadas pelos 21 partidos intimados. Ao encaminhar todos os documentos para a Polícia Federal, ele está sinalizando que quer provas materiais e não apenas discursos políticos ou até mesmo negativas formais. O bloqueio de patrimônio do Valdemar Costa Neto serve como uma medida cautelar agressiva para tentar garantir que, caso as irregularidades sejam confirmadas, o Estado ele tenha como reaver os valores desviados do orçamento público. Então, essa postura do magistrado tem sim gerado um embate intenso sobre os limites da intervenção do judiciário no poder legislativo. Parlamentares, inclusive, estão alegando que as emendas elas são prerrogativas do cargo, mas o STF rebate dizendo que nenhuma prerrogativa está acima do dever de transparência da Constituição. A tensão é crescente, porque outros líderes partidários também estão na mira e podem sofrer sanções pesadas em breve. E o efeito cascata pode paralisar todas as articulações políticas em Brasília. Então, galera, a Câmara dos Deputados agora corre contra o tempo para organizar os documentos detalhados exigidos por Dino. Hugo Mota sabe que qualquer falha na entrega dessas informações pode sim ser usadas como prova de falta de transparência da casa. A Polícia Federal vai analisar cada indicação individualmente para ver se houve ali favorecimento político ou até mesmo o uso do cargo para o benefício pessoal dos dirigentes. É a primeira vez que se exige uma organização tão minuciosa do processo de tramitação das emendas. A convicção do Hugo Mota na correção dos atos da Câmara simplesmente será testada pela perícia técnica dos agentes federais nos próximos dias. Então, se a Polícia Federal encontrar indícios de que as ordens de repasse partiam dos presidentes dos partidos e não dos parlamentares, bom, a tese de defesa do Valdemar cairá por terra. E isso provaria que os partidos se tornaram verdadeiros donos do orçamento da União, usando as emendas como moeda de troca para manter a fidelidade e ampliar o poder dos seus dirigentes máximos. Agora, o desfecho dessa ofensiva do Flávio Dino definirá o futuro das relações entre os poderes no Brasil pelos próximos anos. Agora, se ele conseguir provar a interferência ilegal e manter os bloqueios patrimoniais, o poder dos caciques partidários sofrerá, claro, um golpe mortal. Por outro lado, se o Congresso conseguir reagir e manter a opacidade das emendas, a autoridade do STF será desafiada como nunca antes. Então, para o nosso canal, este é um momento histórico de vigilância absoluta. O que você acha dessa ação do ministro Dino? Ele é um verdadeiro caçador de privilégios ou ele está apenas agindo para enfraquecer a oposição ao governo? Deixe nos comentários a sua opinião. Com certeza ela é muito importante para o nosso debate. Ó, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro e assim você não vai perder nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.